Boa noite. Vamos dar continuidade aí à série Na Pandemia. Antes, eu acho que seria interessante registrar aqui a presença do nosso amigo lá de Campinas, João Saque e a família. Sejam bem-vindos. Muito bom tê-los aqui com a gente. Chegaram sexta-feira? Sexta-feira. São nossos amigos lá da Igreja de Campinas. Muito bem. Acho que não precisa do microfone não, né? Dá para ouvir aí? Então, tudo bem. Tudo bem. Desde o início aí da pandemia, a gente tem ouvido vários acontecimentos que evidenciaram aí o caráter e a integridade, né, de muitas pessoas. Obrigado. E o indício disso é que a gente pôde ver, né, nas mídias, na televisão, relatos, né, de casais brigando, né, por causa daquele intenso convívio ali, né, gerado pela quarentena, e o aumento aí significativo da busca de famílias por aconselhamento nas igrejas. Isso também é uma triste constatação do quanto o homem não tem buscado ou se esforçado, né, para buscar a Deus, como deveria. E a gente cresce com a ideia de que o mundo é dos mais espertos, né? E que a melhor forma aí de a gente poder ganhar dinheiro é enganando os outros. Mas ao edificarmos os nossos negócios, nossa vida, nessas bases, a gente acaba trazendo sobre nós princípios de maldição e não de bênçãos para a nossa vida. E a palavra do Senhor ela revela que devemos ser justos em nossos negócios e na nossa vida. E uma conhecida prática de esperteza nos negócios era o uso de pesos falsos, né, na balança para vender menos, né, por mais. E eles usavam um peso diferente do padrão. Existia um padrão, eles usavam um peso diferente do padrão para ir lesar os compradores. E em Provérbios 20, 23 fala que 2 pesos são coisa abominável ao Senhor, e balança enganosa não é boa. Alguém que deseja aí honrar o Senhor com os seus bens, né, não pode ter esse tipo de prática nos seus negócios, na sua vida, e o próprio Deus chama de abominação. E todo tipo de defraudação, de engano aí, é algo abominável ao Senhor. Isso não somente faz com que a gente não lhe renda honra, mas também isso traz um afastamento nosso de Deus, né? O tema da mensagem de hoje é integridade na pandemia. E eu gostaria de começar a ver junto com vocês alguns princípios que a Bíblia nos dá quanto a isso. Eu gostaria de começar definindo integridade, né? Integridade vem do latim integritate, significa a qualidade de alguém ou algo a ser íntegre, de conduta reta, pessoa de honra, ética, educada, brioso, pundonoroso, que é sinônimo de brioso, que significa que tem dignidade, amor próprio. Pessoa de honra, ética, cuja natureza de ação nos dá uma imagem de inocência, pureza ou castidade. O que é íntegro, é justo e perfeito, é puro de alma e de espírito. Estado ou característica daquilo que está inteiro, que não sofreu qualquer diminuição, plenitude, inteireza. Característica ou estado daquilo que se apresenta ileso, intacto, que não foi atingido ou agredido. Então, na palavra, na Bíblia, né, a oração talvez mais marcante que tenha sido proferida está em Salmos 133, 23 a 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ele reconhece, né, o salmista, ele reconhece a nossa incapacidade de autoconhecimento. E que, portanto, a gente precisa de Deus para
fazer para a gente próprio se conhecer, né? E precisa dele para sondar os nossos corações. Reconhece também aí a incapacidade de discernir, a nossa incapacidade de discernir o caminho bom do caminho ruim, do caminho de perdição, do caminho de eterno. A verdade é que a gente necessita de Deus para nos guiar nessa caminhada, enxergar isso. E essa oração ela expressa, inclusive, as áreas onde essa luta é travada, né? Não é na nossa casa, não é na escola, não é na faculdade, não é no trabalho, mas é no nosso coração e no pensamento. Essa incansável busca por reconhecimento público, realizações humanas e o encanto aí natural por aquilo que alimenta a alma, que não alimenta nem a alma nem o coração, acaba fazendo com que a gente se distancie de algo que é muito importante na nossa caminhada cristã, que é a integridade. Vale lembrar aqui a passagem de Marcos 8,36, pois que adianta, né, o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Infelizmente, a gente tem visto esses valores seculares entrando até nos meios cristãos, onde instituições aí acabam valorizando mais resultados do que a fidelidade, prestigiando mais títulos do que a intimidade com Deus, valorizando mais a eloquência do que a integridade. George Barna, que tem uma empresa de pesquisa de mercado especializada em estudar as crenças religiosas e o comportamento dos americanos e a interseção entre a fé e a cultura, ele reconhece esse desafio quando ele afirma: tire a minha integridade e terei pouco a oferecer como um representante de Cristo, como analista da cultura americana, como um pai de 2 crianças pequenas e como líder na minha igreja. Então, se você, assim, né, como eu, cada dia tem lutado por uma vida autêntica, uma vida íntegra, de construir uma boa reputação, não para os homens, mas buscando sim ter um caráter aprovado por Cristo, vamos ter um tempo hoje, né, para ver o que é que Deus tem a falar sobre isso. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te pedimos a tua presença neste momento, para que seja tu falando, Pai, não eu. Se faz presente, Pai, e abre nossos corações para os teus ensinamentos nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Queria abordar com vocês 3 pontos, né? A busca pela integridade, ela denuncia o pecado. A integridade nos relacionamentos e também a integridade, talvez o que seja mais desafiador para a nossa vida, a integridade no coração. Quanto mais a gente busca uma vida íntegra na presença de Deus, mais a gente é confrontado pelo Espírito. Seja na área da nossa alma, que precisam de conserto, de perdão, de libertação, de cura. A gente deve compreender que a busca pela integridade, ela denuncia o pecado. O teólogo Richard Baxter, homem piedoso, autor aí de mais de 130 livros, ele afirma em sua obra O Pastor Aprovado o seguinte: é mais fácil julgar o pecado que abominá-lo. E nos desafia, né? Somos exortados a olhar para nós mesmos para não suceder que convivamos com os mesmos pecados contra os quais pregamos. Aqui é um livro voltado mais para pastores e líderes, mas isso é um desafio real para todo cristão. Isso é algo que devemos refletir com muito temor diante de Deus, cada vez que a gente tanto proferir a palavra dele, seja aqui, num púlpito, seja na nossa casa, seja na nossa família, educando nossos filhos. E quando Paulo ele nos advertiu, lá em Gálatas 5,17, dizendo que a carne luta contra o espírito, e esta contra a carne, né? Ele deixa claro que a gente não vai conseguir derrotar a carne lutando contra a carne. A gente consegue derrotar a carne de que forma? Nos enchendo do Espírito. Isso significa que os processos de transformação que vão de encontro, né, a essa vontade da carne em nossa vida, eles se darão pela presença e atuação do Espírito Santo em nós. Assim, o maior passo que a gente pode dar para ter uma vida íntegra e santa é nos enchendo do Espírito Santo. E nessa busca por nos encher do Espírito Santo, por ter uma vida íntegra, existem alguns perigos que eu gostaria de observar com vocês. O primeiro deles, a racionalização. A racionalização, ela argumenta os motivos pelos quais se deve continuar pecando, né? Começa a relativizar, começa a querer justificar. O problema central da racionalização, é que ela nos distancia aí da verdade. Outro perigo aí é a fuga. A fuga aí nos impede que a mente pense de forma objetiva e franca com o pecado,
tratando aí como um assunto distante, inclusive mais relacionado aos outros do que a nós mesmos. Sendo assim, a busca por uma vida autêntica faz com que a gente olhe para Deus e nos tornemos sensíveis, né, ao pecado, com o seguinte objetivo, que está lá em Filipenses 2:1, para que vos tornei irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. E eu queria chamar a atenção aqui para duas palavras de irrepreensíveis e culpáveis nesse versículo. Né? Lá em 1 Timóteo e em Tito, a Bíblia fala do padrão que ao mesmo o episcopado deve ter. E irrepreensível é a primeira da lista. E eu fiquei pensando, né, ser irrepreensível humanamente e de forma plena é algo praticamente impossível. E a gente fica pensando, por que Deus colocou um padrão tão alto se a gente não consegue alcançar? Me leva a crer que é para justamente fazer a gente refletir e pensar o quão a gente depende dele. Porque por nós mesmos a gente não consegue isso. É feito na matemática, aquela curva que sempre se aproxima, mas nunca toca, né? Eu não vou saber aqui assíntota. Tá vendo? Então é que nem assíntota. É aquela curva que ela tende a sempre estar se aproximando, mas nunca encosta. Assim deve ser a nossa busca, né? A gente nunca vai alcançar, mas a gente nunca deve perder o intuito de buscar isso. E o terceiro perigo aí é a hipocrisia. Lida com o pecado através de um sentimento aí corrompido, justificando com a observação de que o outro peca ainda mais. Nossa, eu peco, mas fulano, rapaz, ele ali peca, né? Então, a hipocrisia, né? E é representado por aqueles que vivem no pecado da mente e do espírito, vaidosos, egoístas, presunçosos, soberbos, e se autoconfirma através da perseguição que lançam aí, né, contra a carne. Acusam outros, sentem-se menos pecadores quando fazem essa atitude e justificam o próprio pecado com a soberba e altivez. Como a soberba e altivez, né? Desses, Jesus disse, se referindo aos fariseus, em Mateus 23:13. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Segundo ponto da mensagem de hoje é integridade nos relacionamentos. De forma geral, nos nossos relacionamentos, a gente trata de acordo com aquilo que pensamos a respeito da pessoa. Né? E a verdade é que, de forma geral, a gente desconhece aqueles que nos cercam, pelo menos de forma plena. A gente desconhece suas ansiedades, suas frustrações, seus sonhos, suas histórias, suas paixões, seus medos. E nossa vida em Cristo deve ser definida pela presença de algo que sempre foi falado, mas que dificilmente às vezes é praticado, que a gente esquece facilmente, que é o amor. Que não apenas é essência, como também se auto-manifesta. E para nosso temor e tremor, né, o Espírito descreve que o amor ele é perceptível. Ele deixa marcas. Ele é prático, ele é notável, ele é visível. Né? A gente precisa amar o suficiente para não criticar. Esse próximo, né, o outra pessoa que a gente convive, as outras pessoas que estão ao nosso redor, é justamente a nossa base de teste com relação a isso. Né? É o cenário, inclusive, perfeito, né, para desenvolver e praticar esse ato tão sublime, que é tão falado na Bíblia, que é o amor. Eu, inclusive, chego a pensar que o casamento é o cenário perfeito, é o ambiente perfeito para isso. Porque é um desafio, né? Duas pessoas vindo de duas realidades diferentes, dois históricos de vida diferentes, dois gêneros diferentes ali convivendo, né? Quem é casado aí sabe dos desafios. E o amor, ele prova aí a nossa espiritualidade. Só que tem um detalhe, o oposto também é evidente. Assim como a gente pode ser evidenciado o amor, a falta dele também é perceptível. Gera incrível tolerância à falta, com as nossas próprias limitações, nossas falhas, a gente se torna mais tolerável, né, com as nossas fraquezas, mas torna-se muito gravemente intolerante para com o próximo. Dessa forma, tem um quadro bem interessante que eu queria apresentar para vocês, que quando o outro aí conversa com informalidade,
ele pode ser taxado como antipático, mas quando nós somos respeitosos. Quando o outro brada ao pregar, está sendo artificial, mas se somos nós, estamos sendo espiritual, é sinal de espiritualidade. Se o outro não faz alguma coisa, é preguiçoso. Se somos nós, somos ocupados. Se o outro não faz, contrai dívida, é irresponsável e desequilibrado. Mas se somos nós, é porque recebemos pouco. Se o outro discorda, é soberbo. Mas se somos nós somos criteriosos. Se o outro critica, faz por inveja e ciúme. Mas se somos nós, estamos sendo zelosos. Se alguém repete o sermão, está sendo desleixado. Mas se somos nós, Deus quer falar novamente ao seu povo. Se alguém erra, se o outro erra, né, é de se esperar vindo dele. Mas se somos nós, falamos que errar é humano. Se alguém cai, se outro cai, suas atitudes carnais já indicavam isso. Se somos nós, o inimigo preparou uma armadilha. Se alguém brinca, está sendo mundano. Se somos nós, estamos sendo informais. Se alguém ofende ao falar, é descontrolado. Mas se somos nós, é porque estamos sendo sinceros. Sim, meus irmãos, o amor, ele testa a nossa espiritualidade. E olhando na nossa própria vida de relacionamento, né, a gente percebe que, em geral, nós condenamos, nós não condenamos em nós mesmos aquilo que facilmente a gente consegue identificar no outro. Ou seja, a gente possui aí um critério injusto para avaliar aqueles que nos cercam, e a tolerância que normalmente é criada com as nossas falhas, ela acaba se perdendo quando isso parte para outra pessoa. Integridade nos relacionamentos. E aí tem um fator fundamental para que se crie relacionamentos íntegros e verdadeiros. Que também, eu pelo menos fiquei pensando, né, assim, nossa, quantas pessoas eu consigo identificar com essa qualidade marcante, né, que é a humildade. Pois a humildade, ela faz com que esse senso crítico seja equilibrado, né, que acaba sendo uma barreira na formação de relacionamentos íntegros. E quando a gente fala de relacionamentos íntegros, não tem como a gente pensar nem lembrar da igreja primitiva, que é retratado lá em Atos. A igreja de Atos, ela perseverava também na comunhão, e uns investiam de forma genuína nos outros, e todos investiam no grupo. Atos 2 fala um pouco do que era aquilo ali, né? Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Não era aquele trocado, não. O cara vendia a propriedade e distribuía para todos. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Quantas pessoas aqui ao nosso redor, né? Principalmente nesse tempo de pandemia, têm carência não apenas físicas, mas, sobretudo, relacionais. Assim, o pessoal fala, né? Eu estou no meio de uma multidão, mas me sinto só, né? Investir nesse relacionamento é um mandamento bíblico e provoca aí verdadeira comunhão que vai gerar ganho para o reino de Deus. Um dos feitos positivos, né, de a gente investir no relacionamento é o aprendizado. A gente aprende uns com os outros. No tempo da pandemia foi necessário esse distanciamento, né? Muitas pessoas aí buscando, Zambelli que o diga, né, que é conselheiro bíblico, em busca de aconselhamento, né, buscando socorro. Eu tive pessoas na minha família também que próximas, meu pai mesmo teve um momento que ele travou, deu tela azul assim, ele parou, não queria fazer a barba, não queria comer, né, parou. Praticamente desistiu da vida, né? Foi um momento que ele passou, graças a Deus. Então foi um momento que realmente precisou de um distanciamento, mas Deus ele nos deu criatividade também suficiente para a gente poder descobrir maneiras de suprir isso no corpo de Cristo. E a gente poder buscar novos relacionamentos, principalmente hoje, né? Eu fico imaginando um tempo de pandemia onde a gente não tinha WhatsApp, não tinha rede social, nem telefone, né? Era muito mais desafiador. Com relação à integridade dos relacionamentos, eu gostaria de abrir um parênteses no que diz integridade do relacionamento com a família. Essa instituição criada por Deus é muito importante. E a gente não pode, né, ser bênção para os de longe se a gente primeiro não for para os de perto, né? E não há nada mais perto aí do que nosso núcleo familiar.
A verdade é que muitos conseguem ser bênção na vida de pequenos grupos, de grandes grupos, até mesmo de multidões, enquanto acabam fracassando dentro da própria casa. O nosso lar é o nosso primeiro desafio, é onde devemos investir aí energia, tempo e desenvolver aí relacionamento construtivo. E é mais fácil, né, a gente ser um modelo para as massas do que para um único indivíduo. É mais fácil a gente brilhar no púlpito do que exercer paciência com a nossa esposa. É mais fácil a gente exortar uma congregação de 1.000 pessoas do que ser modelo para nossos 2 filhos. A palavra de Deus nos adverte em 1 Timóteo 5,8, fala o seguinte: ora, se alguém não tem cuidado dos seus filhos, especialmente da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. De igual forma, Gálatas 6,10 fala: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da fé. Aqui ele fala, não se restringe somente à família de sangue, mas à família do corpo de Cristo. A integridade da família ela é desenvolvida quando colocamos nossa família perante Deus e buscamos para um rumo aí que glorifique o nosso Senhor. E alguns conselhos eu gostaria de apresentar para ajudar nisso, né? Observe a quantidade e qualidade relacional do seu lar. A família se fundamenta aí pelo relacionamento, né? Através dele é que experimentamos tanto as alegrias, mas também os desafios, conflitos, e a gente cresce com isso. Tenha um sonho compartilhado. Algumas vezes é preciso a gente avaliar qual direcionamento está sendo dado para a nossa família. Inicie cedo aí o processo de restauração. Não espere, né, gerar aquela bola de neve. Na última instância, agora eu vou resolver, né? Não espere estar deteriorado o relacionamento para iniciar um processo de restauração, né? Seja um sacerdote no seu lar, aí, voltado mais para nós homens, que temos a grande responsabilidade bíblica de sermos líderes no nosso lar, de conduzir, de pastorear nossa esposa, nossos filhos. Eu tenho um professor no seminário que ele falava assim: cara, quando eu entendi o meu papel como homem na casa, eu disse: Senhor, por que tu não me fizesse mulher? Porque é uma responsabilidade muito grande. Você é seu sacerdote, né? Você pastorear a sua esposa. E assim, sabe muito dos meus defeitos, né? E é um desafio, porque a gente tem que ser exemplo, né? A gente tem que levar, a gente tem essa obrigação. A mulher, de igual forma, como auxiliadora idônea, mas pesa sobre nós essa responsabilidade de conduzir, de pastorear nosso lar. Invista diariamente no desenvolvimento de uma boa comunicação. Não é segredo que muitos conflitos, muitos problemas acontecem, tanto no ambiente familiar como nos relacionamentos, por causa de uma comunicação falha. E aqui voltado mais para a vida, para os cônjuges, né? Converse sobre a vida sexual. É necessário que o casal esteja alinhado nessa área, ou seja, que estejam contentes e não haja pontos obscuros, tá? Isso tem tudo a ver com a questão da comunicação, o ponto anterior. A gente precisa entender que a gente precisa preservar a unidade familiar a todo custo. Então planeje, na presença do Senhor, investir para ter uma família cristã saudável, amorosa, feliz, unida. E algo que a gente esquece muito, uma família missionária. Sim, missionária. O núcleo familiar também é um campo missionário, é um campo de propagação do evangelho, né? A começar dos nossos filhos, né? Meus filhos, da idade que estão, ainda não aceitaram a Cristo. É um ponto de proclamação do evangelho. E eu espero que ali futuramente eles entendam e proclamem, e eles vão a lugares que eu não fui proclamar o evangelho também. Então assuma esse compromisso na presença de Deus, e com a ajuda dele, né, de ser um cônjuge, de ser um filho, de ser um pai, de ser um irmão amoroso, cuidadoso e fiel. Por fim, o último ponto aqui que eu gostaria de abordar com vocês é a integridade no coração. Talvez este seja o mais desafiador para a nossa vida. Frequentemente aí a gente julga os outros, né, a vida alheia, a partir de valores externos, uma vez que a gente não consegue ver o coração. E por conta disso, a sociedade nos leva a crer que somos aquilo que apresentamos. Acredito que, inclusive, que por conta disso a gente tem uma tendência natural de se esconder, porque uma vez que isso se torna verdade, você tropeça, pronto, você é isso. Você é definido por aquele tropeção. Então o pessoal faz o quê? Se esconde. E isso faz com que as pessoas criem também o quê?
a gente se torne fabricante de máscaras. É por isso que a gente pode ser surpreendido por alguém muito próximo da gente, né, mudando às vezes aí o nosso ciclo de amizade, repentinamente, ou então aos poucos, ele se adotando aí valores e comportamentos diferentes daquilo que a gente julgava que ele fosse. Na verdade, ele não estava se mostrando completamente, ele estava usando uma máscara, né? Mas uns não conseguem fazer isso por muito tempo. A gente sempre ouve falar, né? As máscaras sempre caem, né? E aí, como se não pudesse piorar, a gente é capaz de um nível a mais na nossa caminhada. A gente é capaz de construir máscaras que não enganam somente aos outros, mas que é muito pior e muito mais danoso, engana a nós mesmos, né? Isso não somente é possível, mas infelizmente é habitual, é algo habitual. Isso pode levar homens e mulheres a jamais confrontarem de forma franca, direta, aberta, as suas mazelas e seus pecados, levando-os aí a viverem como se tudo estivesse bem. A construção de máscara do auto-engano é uma prática pecaminosa que nos leva para longe de uma conversa franca, faz com que a gente não enxergue quem de fato nós somos, sobre a nossa vida. O fato é que a gente não pode purificar, nós mesmos podemos purificar o nosso, o nosso próprio coração. Só que dentre tantas verdades do cristianismo, uma delas é essa, que a gente esquece também com muita facilidade. Nós dependemos de Deus. E a gente tem nossa natureza nos leva a uma postura de autossuficiência e a gente esquece muito dessa dependência. Depende para crer, para segui-lo, para nos tornarmos mais parecidos com seu Filho Jesus. E o objetivo de Deus é nos levar, como fala o salmista, em Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renovado, dentro de mim, um espírito inabalável. William Davis, tentando nos diferenciar entre a ilusão do palco e a realidade da vida, ele compara caráter e reputação quando ele diz o seguinte: reputação, as circunstâncias nas quais você vive determinam a sua reputação. A verdade na qual você crê determina o seu caráter. A reputação é o que pensam a seu respeito. Caráter é quem você é. Reputação é a sua fotografia. Caráter é a sua face. A reputação fará de você rico ou pobre. O caráter fará você feliz ou infeliz. A reputação é o que os homens dizem ao seu respeito no dia do seu funeral. Caráter é o que os anjos falam de você perante o trono de Deus. Só que aí tem uma observação muito importante que eu gostaria de fazer. A gente saber que a integridade ela vai além da mera sinceridade. Sinceridade é um comportamento da alma aí que é expresso através do reconhecimento da verdade. Em se tratando da alma humana, sabemos que a sinceridade, por si só, não nos leva a uma vida íntegra. E sim ao reconhecimento da verdade. Então, você ser sincero, você está reconhecendo a verdade, mas não necessariamente isso traduz em uma pessoa uma vida íntegra. Portanto, integridade não é só convicção. É uma atitude aí transformadora que leva a gente a uma inquietação que produz isso. Essa inquietação vai refletir numa transformação tanto interna quanto externa. Faz a gente desejar de forma apaixonante uma vida autêntica perante Cristo, mesmo quando ninguém está olhando. Eu tenho notado que os maiores erros, eles não são resultados de ações, mas de reações. E basicamente, essas reações acontecem dentro de 3 circunstâncias, que são dentro de uma situação de pecado, de sofrimento ou de crítica. Esses 3 vetores aqui, eles provocam reações que tendem a colocar em xeque aí a nossa integridade. Tá? Só que há, portanto, 2 verdades que servem, né, como âncora para a gente buscar um coração íntegro. Mesmo que perante, né, a inconstância da vida. A primeira delas é a certeza de que o Senhor está no controle de tudo, absolutamente tudo. E a convicção de que Ele nos ama. A integridade ela é vista nos detalhes. Se a gente quiser conhecer a integridade de um homem, a gente deve observar os detalhes. Temos de conhecê-lo na informalidade do seu lar, no trato com seus amigos chegados, na conversa ao telefone. Inclusive,
Eu vi há muitos anos atrás, a pessoa está querendo namorar, e disse, cara, como é que eu conheço fulano? Como é que eu sei que ele é a pessoa certa, né? Aí ele fez, observe como ele trata os pais dele. E ela, e vice-versa, né? É na intimidade ali do lar que a gente mais se mostra, né? E como aplicou bem Platão, né, o filósofo grego, você pode descobrir mais sobre uma pessoa em 1 hora de brincadeira do que em 1 ano de conversa. Fyodor Dostoiévski, ele acreditava que um homem poderia ser definido por suas motivações. Um exercício positivo é dar passos e em dar passos, né, na direção certa, seja no relacionamento, na vida financeira, no ministério ou no trabalho. É você dar passos, nos colocar em situações de perdas, né? Onde a gente sai da nossa zona de conforto em prol do outro. Você estará instruindo aí o seu coração a viver com os valores do reino, quando você começa a dar esses passos. E diante disso, 5 atitudes são importantes para a construção de um caráter íntegro. O primeiro deles é falar quando necessário. A nossa integridade, ela é testada na adversidade, né? E uma das atitudes mais comuns perante a adversidade é o confronto. Um dos grandes investimentos que a gente pode fazer em relação ao outro é justamente ouvi-lo. Eu já tive a experiência de eu querer desabafar, né? De chegar e queria ser ouvido, né? E eu, cara, nossa, aconteceu isso. Cara, eu nem terminei de contar. O cara, não, então, vem cá, senta aqui, ó. Pá. Eu digo, poxa, eu queria tanto que ele ouvisse, né? E a gente, às vezes, numa atitude tão simples, né? Ouvir o outro. Né? Só que há um porém. Há uma forte diferença entre ouvir e escutar. Em inglês, 2 palavras distintas são bem utilizadas, né? Escutar e to hear. Eu acho que eu pronunciei certo. Hoje à tarde eu liguei até pro Robson. Robson, como é que fala essa palavra aqui? Quase que eu ia falando to hair, cabelo, né? Mas ele me ensinou, ele falou to hear. Então, graças a Deus pelo corpo de Cristo, que nós ajudamos uns outros, né? E existe uma grande diferença aí, né? Escutar, to hear, e ouvir, to listen. O escutar, ele refere-se ao ato físico funcional do aparelho auditivo, enquanto ouvir diz ao ato mental que nos faz pensar em algo. Então, muitas vezes, a gente se acostuma somente a escutar as pessoas, mas não ouve as pessoas. A gente não para assim, para refletir, para processar aquilo que as pessoas estão falando. Né? E quando a gente faz isso, a gente tem... Isso, inclusive, o ato de escutar é um ato de amor, até. Né? Significa que um ato de interesse, um ato de dedicação. Tá? Então, primeiro, falar quando necessário. Segundo, não negociar a verdade. Há 7 valores que precisam estar sempre presentes em nossa vida. Nos relacionamentos e processos de liderança. Né? Um deles é não negociar a verdade. Isto inclui aí uma forma muito especial, que é a manipulação da verdade. Eu estou me referindo aqui a ou evitar a verdade, ou então você maquiar a verdade para contornar um problema e se beneficiar do resultado dele. Quando a palavra nos ensina que a posição do crente, né, ao falar, deve ser sim ou não, como está lá em Mateus 5, 37, né? Quando disserem sim, seja de fato sim. Quando disserem não, seja de fato não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. O assunto aqui é com relação à verdade, né? Dizer sim quando for a verdade for sim, dizer não quando a verdade for não. O cenário genuíno, do genuíno cristianismo, a verdade não pode ser negociada. E ela é um dos grandes elementos aí que constrói uma vida íntegra. Outro ponto para se construir uma vida íntegra de coração é assumir a responsabilidade. Quando a gente se posiciona do lado da verdade, normalmente a gente é chamado a assumir a responsabilidade. Uma vida íntegra leva em consideração a possibilidade da falha, do pecado e da queda. Ou seja, a gente precisa assumir a responsabilidade perante as nossas atitudes a fim de nos manter íntegros espiritualmente e moralmente. Essa é uma das lições, inclusive, mais difíceis a serem aprendidas. Porque a gente quer errar, mas a gente não quer... A gente quer pecar, mas não quer arcar com as consequências do pecado, né?
No caso de uma queda, né, o caminho mais curto é a gente evitar, é a gente abafar, como fala, né, botar panos quentes nas coisas, né, ou panos frios. Panos quentes, né? Então, a negação do pecado e a sua responsabilidade sobre ela não é um fato curto, pois nos leva a um lugar onde Deus não quer, que nos afasta de Deus. A gente também tem que aprender com os nossos erros. Precisamos compreender que integridade não é uma atitude medida pela ausência de erros. Não significa que a gente não vai errar, mas a decisão de não continuar a repeti-los. Inclusive, o pessoal fala a diferença entre o sábio e o inteligente. Né? O inteligente ele aprende com os próprios erros, mas o sábio ele aprende com os erros dos outros. Então, sejamos sábios. Mas quando formos inteligentes, não pratiquemos novamente, né? Inclusive, a caminhada cristã é isso. É a gente errar, mas não sentir prazer no erro. Né? A gente sempre é aquela curva, né? Busca da santidade. A gente nunca vai alcançar a santidade, mas a gente nunca deve parar de buscar. Um dos principais motivos para a tendência, né, de sermos recorrentes no mesmo erro é a falta de entendimento sobre eles. E para aprender sobre o nosso erro, é necessário a gente levar eles muito a sério. C.S. Lewis fala o seguinte: quando o homem se torna melhor, compreende cada vez mais claramente o mal que ainda existe em si. É quando ele tem franqueza do que ele é de fato, né? Quando o homem se torna pior, percebe cada vez menos a sua maldade. Para a gente aprender com nossos erros, é necessário a gente levar ele a sério. Conversar com Deus sobre eles, pedir força para mudar e amadurecimento, para crescer cada vez mais. E, por fim, cuidar do próprio coração. Esse talvez seja o mais desafiador para a gente. No que diz respeito a tratar do nosso próprio coração, o que está em jogo aí é a nossa imagem interna e não externa, que precisa aí de cuidados. Muitas vezes a gente confunde um temperamento brando com um bom caráter, com um sinal de um bom caráter, né? E eu fiquei pensando, né, se isso fosse verdade, nossa, eu acho que Pedro, o apóstolo Pedro, é um dos mais mau caráter que existia, porque é um cara altamente explosivo, colérico, né? Uma hora disse, não, Senhor, eu vou morrer contigo, e depois estava negando a Cristo, né? E às vezes a gente confunde isso. É um temperamento brando, quieto e mais vagaroso, pode dar a impressão de domínio próprio e esconder as paixões mais carnais. A verdade é que muitas vezes não somos capazes de... não somos as pessoas, né, que os outros pensam que somos. Pois mesmo os amigos mais chegados nos conhecem apenas a partir daquilo que nós passamos, né, como sinais externos. Inclusive, a gente pode estar passando uma máscara. Mas também não somos aquilo que nós próprios pensamos de nós mesmos. Isso porque nosso poder de compreensão ele é limitado. A gente é enganado aí pela falsa sinalização dos sentidos. Pelas nossas próprias tendências subconscientes, além da óbvia fala de capacidade de um completo autoconhecimento. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: portanto, é necessário a gente aceitar quem somos, e quem pode dizer de fato quem somos é somente Deus. Ele é que nos sonda e nos conhece, como fala em Salmo 139. Ele é que nos julga com exatidão, pesa a nossa alma e categoriza todos os nossos sentimentos mais profundos. Você é quem, na realidade, quem Deus diz que você é. Então, convictos dessa verdade, é preciso que a gente cresça. Não priorize o crescimento aí da sua reputação, ministério, carreira. Priorize o crescimento do seu caráter. Nessas atitudes, dando um contorno mais prático e visível aos valores da integridade, a gente precisa, né, falar quando necessário, não negociar a verdade, assumir a responsabilidade, aprender com nossos erros e cuidar do nosso próprio coração. O que precisamos entender é que esses valores que a palavra de Deus nos orienta a adquirir, a ter na nossa vida, reflete aí diretamente o entendimento e a representatividade que Deus tem em nossas vidas. E tudo isso tem que ser por causa de Cristo. No texto de Filipenses 3:8, Paulo ele escorre aí o impacto que Cristo deve ter
em nossas vidas e a reordenação de valores que é necessária para realmente colocar o Senhor como centro da nossa vida. Ele fala, pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Quando Cristo entra na nossa vida, de forma verdadeira, ele deverá estar acima de todo o resto. Por causa dele, devemos reorganizar aí nossa prioridade. Tudo perderá importância quando olhamos para ele. Em 1 Pedro 2, 11 a 15, fala o seguinte: insisto em que, como estrangeiro e peregrino nesse mundo, eu vejo tanta gente brigando aí por causa de política e tal, e não entende que a gente está aqui de passagem, a gente não pertence a esse reino, nós somos do reino celestial. Pedro aqui fala que somos peregrinos nessa terra. Vocês se abstêm dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar para que aquilo que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei, seja como autoridade suprema, seja os governantes, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. 3 coisas a gente precisa viver por causa de Cristo. A primeira delas, uma disposição de suportar tudo. Dar um testemunho responsável e uma maior disposição de servir. Em Marcos 10, 28 a 30, Jesus respondendo a Pedro, deixa claro aí o retorno que a gente vai ter se a gente o seguir de fato e deixarmos tudo para trás por amor a ele. Ele fala o seguinte: então Pedro começou a dizer, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Pedro, aquela pessoa impulsiva, colérica, né? Quase bipolar até. E tornou Jesus em resposta a ele, dizendo o seguinte: em verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou mãe, ou pai, filhos, campos, por amor a mim, ou por amor ao evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo, 100 vezes mais, de casas, irmãos, irmãs, filhos, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Pedro, né, acho que ele quis dizer, conhecendo bem a personalidade de Pedro, acho que ele quis dizer, ó, a gente deixou tudo para te seguir, ó, que beleza. E acho que Jesus olha para ele, grande coisa, ó, que tem que fazer, ó, deixar pai, mãe, campos, tal, e ainda vai dizer que tu vai receber 100 vezes mais, só com perseguição. Novamente, em Lucas 9, 23, 24, fala, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Em 2 Coríntios 4, 11, pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Esse entregue à morte não necessariamente é literal, mas entregue à morte às nossas necessidades. Né? A gente tem um desejo de satisfazer o nosso eu, né? Entre a gente, eu sempre digo isso no discipulado com os meninos, né? Entre a gente ir para um baba e ficar 1 hora lendo a Bíblia, orando, a gente prefere o quê? A nossa carne chama pelo quê? Entre uma picanha e uma salada, a gente vai pedir o quê? Né? A nossa carne clama para aquilo que nos conforta. Então, esse entregues à morte aí é a entregar a morte para o nosso eu. Né? Paulo falava assim, que esmurrava pelas vontades da carne que ele tinha. Esmurrava o seu próprio corpo. Em Lucas 6, 22 e 23, fala, bem-aventurados serão vocês, quando os odiarem, expulsarem, insultarem e eliminarem o nome de vocês como sendo mal por causa do Filho do Homem. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a recompensa de vocês no céu, pois assim os antepassados deles trataram os profetas. É motivo de... ele fala que vocês serão bem-aventurados se formos odiados por causa de Cristo. Só que a gente não está, muitas vezes não está disposto a isso. A gente tem vergonha até de andar com a Bíblia. Né? E hoje, inclusive, está até muito mais aceito. Eu lembro, na minha época de adolescente, que era um motivo de muito mais chacota. Abertamente as pessoas, o crente e tal. Hoje em dia, não.
Hoje em dia é uma aceitação maior, existem muito mais pessoas nas igrejas, né? E a gente também lembra da passagem de Apocalipse 2:3, quando fala aí da igreja de Éfeso, né? Que fala, você tem perseverado e suportado, se referindo aqui à igreja de Éfeso, sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Existia também o aspecto da perseguição em Mateus 5:10 e 11. Bem-aventurados os perseguidores por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levarem todo tipo de calúnia contra vocês. A gente quer ter uma vida íntegra, né? A gente normalmente fala assim, a gente quer ter o bônus, mas não quer pagar o ônus disso. Existe um preço para ter uma vida íntegra, né? Porque você vai de encontro a vários princípios da sociedade, né? É ficar um troco a mais, é estacionar num lugar que é para cadeirante, é você furar a fila, é você dar o jeitinho para, sei lá, tirar algum documento no Detran, enfim, né? E a gente não está disposto. Uma vida íntegra requer a gente abrir mão de tudo isso. E ele sustentava esse ensino para as próximas gerações. 1 Pedro 4, se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como um assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. O apóstolo ele celebra aí a perseguição que sofria, e hoje nos ensina que não devemos, né, reclamar dos problemas encontrados, mas por causa de Cristo devemos suportar tudo sem murmuração. Segundo ponto aí que a gente precisa também fazer é dar um testemunho responsável. A gente saiu de uma geração aí que fazia tudo pelo Evangelho para uma que atualmente nada realiza por causa de inúmeras desculpas. Ah, não tenho tempo. Ah, não vou à igreja. Eu não vou para o estudo. Ah, eu não vou evangelizar. Eu fico até pensando, então quem está fazendo isso, com o perdão da palavra, é um bando de vagabundo, né? Que não tem nada que fazer, então vai falar de Cristo, né? A gente pode até pensar que tem gente que não pensa isso, mas é uma realidade. Em 2 Timóteo 4:2 fala, né? Pregue a palavra. Ele fala do tempo que é necessário para ser feito isso. Há tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Aqui ele justamente diz que não é nas horas vagas que a gente deve pregar o evangelho. É a tempo e fora de tempo, ou seja, todo o tempo. O apóstolo João ele foi exilado na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. Paulo e Pedro foram presos, açoitados, chegando a quase à beira da morte. Pregadores foram caçados, igrejas foram atacadas e ainda assim continuaram ativamente fazendo a vontade de Deus. 2 Timóteo 2:8, 9 e 10 fala: lembrem-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de estar preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Paulo está dizendo assim, eu estou preso, mas a palavra do Senhor não. Os guardas aqui estão ouvindo o evangelho. A palavra do Senhor está aqui, ó, de vento em popa. Muita gente está dizendo, nossa, está preso. Cara, a palavra de Deus não é para ser pregada só lá dentro, não. Enquanto eu estou aqui, preso, eu também estou proclamando o nome do Senhor. E o pessoal aqui, todo mundo está ouvindo da guarda. E estão se convertendo. Muitos deles ouviram e se converteram. Né? Como estamos praticando nosso testemunho na nossa casa, no trabalho, na política, a gente tem realmente dado evidências de uma vida cristã, né? De uma vida íntegra? Estamos nos sujeitando à vontade do mundo ou praticando o que o Senhor deseja? Por fim, a gente precisa também de uma maior disposição de servir. Né? Seja testemunhar, cuidar ou servir, a gente deve fazer mais do que a gente tem feito agora. Por causa de quem? De Jesus. Devemos servir uns aos outros com amor, piedade e alegria. Veja o que Paulo fala em Filipenses 1:23 a 25. Estou pressionado de todos os lados. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o progresso e alegria na fé. O próprio Paulo afirma que ele continua servindo, mesmo que a vontade dele era estar com Cristo. Tá? Se ela não gosta muito quando eu falo isso.
Mas, em momentos, né, de conflito assim na nossa vida, às vezes eu olho assim e digo, cara, vai ser tão bom estar com Deus. Ela, Deus, tu quer morrer? Vai me deixar só? Paulo também, ele disse, ó, estou pressionado dos dois lados, porque eu quero estar com Cristo, mas ao mesmo tempo eu também quero que vocês ouçam, né? Eu quero ajudá-los a ter uma vida mais íntegra, a conhecer mais a Deus, a despertar o amor por Deus por vocês. E ele ficava naquele paradoxo ali, né? Como é que a gente conseguiu se distanciar tanto, né, desse padrão de uma geração que dava tudo em prol do evangelho, né, que vendia os seus bens, que compartilhava, que investia de forma íntegra nos relacionamentos? Será que estamos tentando voltar de fato a isso? Para concluir, na antiguidade, a venda do vaso, para saber se o vaso era íntegro, eles colocavam contra o sol, para ver se tinha alguma rachadura. E o vaso que apresentava nenhum tipo de rachadura era considerado um vaso íntegro. Era considerado um vaso intacto, né? Um vaso inteiro. Né? Que tipo de vaso, né? Nós temos sido, ou temos buscado ser diante de Deus. Né? Quando Deus coloca a gente contra o sol, quais as rachaduras que ele tem encontrado? E pior, né? A gente tem se colocado diante dele para que essas rachaduras sejam trabalhadas por ele, que sejam no amor, na força dele, porque na nossa não vai, que possa ser transformado. Será que a gente tem de forma genuína feito isso? Ou tem nos dado as costas para aquele que morreu por nós um dia, da pior morte, tipo de morte da época? Como é que está a sua vida com Deus? Eu não me refiro aqui ao ministério, realizações, título, reconhecimento público. Deixe isso de lado um pouco, tá? Baixe um pouco, né, a guarda. Na presença de Deus, peça, né, que Ele sonde o seu coração. Traga à memória aquilo que necessita realmente de conserto, né? Chega para diante de Deus, sabe? Se você nunca fez isso, se já fez, é necessário fazer novamente. Sabe, Senhor, tem isso aqui que eu não consigo caminhar sozinho, né? Preciso da tua ajuda. Qual foi a última vez que você, não para as outras pessoas, sabe? Mas para glorificar a Deus, primeiramente para ter um relacionamento íntegro com Deus. Se apresentar de forma íntegra para Ele. Eu tenho buscado isso, nem sempre tenho conseguido, mas eu tenho buscado, assim como a assíntota, assim como a assíntota, eu nunca vou chegar plenamente enquanto estiver aqui, mas eu acredito num dia em que eu vou estar num corpo glorificado, aonde eu vou render glórias a Ele por causa disso. Eu tenho buscado de forma genuína. Apesar de que nem sempre isso tenha sido evidenciado. Mas eu tenho pedido a Deus para sondar meu coração. É justamente nesse privado e particular do nosso coração que as verdadeiras batalhas são travadas. Reflita e pondere, orando, conforme o salmista. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guie-me pelo caminho eterno. Podemos repetir isso, todos juntos? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, para a glória dele e por causa dele. Vamos orar? Senhor, nosso Deus Pai, nós te rendemos graça porque tu és bom, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Quero colocar diante de ti a vida de todos nós, Pai. Aqueles também que estão assistindo pela internet, para que se coloque, Pai, diante de ti de forma verdadeira, genuína, assim como o salmista pediu para sondar os nossos corações. Sonda, Pai, nossos corações. Transforma, modifica aquilo que precisa ser mudado para que possamos desfrutar, Pai, de um relacionamento íntegro, primeiramente contigo, mas também com nossos irmãos. Em nome de Jesus, amém.